Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um vídeo sobre organização do texto falado, organização do texto escrito. É fundamental ter em mente a tríade de um texto: início, meio e fim. Muita gente conhece como introdução, desenvolvimento e conclusão. Para essa ideia de início, meio e fim, para essa ideia ficar bastante organizada, é fundamental cada vez mais você achar que o parágrafo não é uma parte aleatória de um texto. O brasileiro crê que a mudança do parágrafo pode ser aleatória. Bom, não é assim. Por isso, é muito bom definir o que cada parte conterá. Ou seja, qual é a função de cada parte do meu discurso, de cada parte do meu texto. É muito importante também somar a tudo isso um grau de autoral, da criatividade, de uma informação muito específica. O texto deve alterar o comportamento do nosso leitor, de repente levando novas informações ou analogias muito criativas que possam aguçar o senso crítico dos nossos leitores ouvintes. Início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Uma dica é a seguinte: o início do texto pode conter o histórico de sua carreira, o histórico de seu produto. Então, pode ser usada, nesse caso, uma expressão temporal. Como, por exemplo, desde 1980 foi aprovado pelo órgão assim assado este produto X. Quando se insere uma data, quando se demonstra ao ouvinte que aquilo não foi do dia para a noite, que há uma história, isso aumentará o grau de confiança, a credibilidade naquele determinado texto. Isso é bem importante. No meio desse texto, depois de um histórico, pode vir um determinado depoimento, como por exemplo, o depoimento de uma autoridade ou de um cliente muito significativo diante daquele tema, a exposição de uma marca, de um produto, de uma ideia. Como por exemplo, usar conforme fulano de tal disse, escreveu, o produto tal traz isso, a marca tal, a carreira tal. Enfim, um argumento ali de conformidade, uma ideia conforme alguém, um depoimento. E por fim, nós podemos fechar esse texto falado ou escrito com uma expressão de conclusão, do tipo por fim, por isso, e confirmar as ideias expostas no parágrafo acima, claro que com determinados tons de convencimento. Exemplo: por isso, cada vez mais precisamos cuidar da nossa alimentação para que no futuro colhamos isso assim assado. Ou, por fim, é preciso sempre cuidar da alimentação para que os resultados surjam daquilo, dessa, da outra forma. A grande questão é, quem vai construir um texto para você treinar a gravação desse texto ou mesmo já redigir e depois passar pela revisão, é muito interessante você ter na cabeça a ideia de introdução, desenvolvimento, conclusão, início, meio e fim. Ou seja, comecei o texto, como eu vou finalizar. Então, antes de falar a um determinado público, antes de falar para um cliente, antes de falar para uma plateia, pense demais nessa ideia de início, meio e fim do texto, como você vai organizar. Aí depois você pode gravar esse tipo de texto, você pode ouvir o texto, depois você pode revisar. Se você estiver dentro de um time, em uma equipe, você pode compartilhar com algumas pessoas e criticar, expor, abrir-se a críticas. Perguntar a elas: nossa, esse texto aqui ficou claro e tal, e sempre agir com muita humildade, porque o olhar externo realmente é muito saudável às nossas carreiras, é muito saudável aos nossos textos. Consultar é algo muito válido. Então é isso, organizar o texto e sempre tomar aí o cuidado para que esse texto seja cada vez mais limpo, para que esse texto cada vez tenha clareza. Tá legal? E que você venda muito, que a sua imagem possa dar muito sucesso, possa transformar realmente as pessoas, você possa ter muito sucesso com as suas ações. É o seguinte, aqui nos comentários, logo aqui abaixo do vídeo, eu deixei a minha coluna semanal, uma coluna que eu sempre publico todas as terças-feiras pelo portal da Exame, da revista Exame. Está aqui um link em que muitos pontos aqui desse vídeo foram ali expostos. Espero que você curta, é tudo gratuito e mais. Também aqui abaixo eu deixarei um e-book sobre um curso que daremos apenas a 10 executivos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. É isso, tenha uma excelente semana.
e até o nosso vídeo de quinta-feira. Tchau, tchau!